Ei, me fala uma coisa, a Bíblia já falava sobre globalização ou globalismo? Será que realmente Deus destruiu a Torre de Babel? Por qual motivo? Será que eles não tinham capacidade intelectual e tecnológica para fazer aquele grande feito? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no tema a raça humana. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin. Se você é novo no nosso canal, aqui do lado tem um botãozinho vermelho, não perca essa oportunidade, se inscreva agora mesmo no nosso canal e não esqueça também de ativar o sininho de notificações, porque tudo aquilo que eu posto vocês recebem em primeira mão. E não deixe também, querido, de dar aquele like e de fazer um comentário nessa videoaula, mas eu preciso muito mesmo do seu like, tá? Tá vendo esse joinha aí? Dá um tapinha nele, porque isso é muito importante para mim, porque o YouTube entende, tá? Que quando você assiste e você dá um joinha, esse conteúdo ele é relevante, aí o YouTube mesmo se encarrega de fazer a propaganda, queridos, tá? Eu vou pedir encarecidamente novamente para vocês, para que dê esse like. O vídeo tem 15, 20, 22 mil acessos, nós precisamos ser no mínimo aí, 10 mil curtidas, então não perca essa oportunidade, dá um tapinha aí e nos ajude, maravilha? Ah, e o meu link do Telegram está aqui embaixo. Clica aqui e vem fazer parte da nossa comunidade no Telegram. Maravilha? Lição de número 9. Hoje nós vamos falar sobre o primeiro projeto de globalismo. A leitura bíblica em classe se encontra no livro do Gênesis, capítulo de número 11, do verso 1 ao verso de número 9. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o globalismo. Primeira coisa que você precisa deixar muito bem claro, o que é globalismo. Para muitos na sua igreja, presta atenção, esse conceito ou essa palavra é nova. Muitas pessoas nunca ouviram falar em globalismo. A palavra mais comum, parecida com essa, é globalização. Então, se nós perguntarmos o que é globalização, em tese, as pessoas já ouviram esse termo, o termo globalização. Mas o tema da nossa aula, o conceito da nossa aula não é globalização, é globalismo. E qual é a diferença entre globalismo e globalização? Existe essa diferença? Então olha só, para você entrar na aula, você precisa afirmar para os seus alunos que existe diferença entre globalização e globalismo. Então muito cuidado para você não confundir os conceitos e levar o conceito mais popular, que é o conceito de globalismo, que é o conceito de globalização para a sua classe, ok? Então começa perguntando para eles, irmão, vocês sabem o que é globalismo? E o que é globalização? Aí cada um vai dar um palpite, aí você já entra dizendo, olha, a aula hoje vai falar sobre globalismo e eu preciso mostrar para vocês que existe uma diferença entre globalização e globalismo, ok? Então vamos conceituar aqui de forma simples, rápida e objetiva, querido. O meu objetivo aqui é facilitar para vocês, não é fazer uma complexidade, porque essa aula aqui senão ela se torna uma aula política, tá? Porque esses termos são termos que entram na área política, de economia, enfim, esse não é o conceito, é mostrar que o conceito do globalismo já estava nas Sagradas Escrituras, então não é um conceito novo, a Bíblia já relatou esse episódio, ok? Então o que é globalização? A globalização é o livre comércio entre países, ok? É o livre comércio, na verdade é o livre comércio das empresas de países diferentes. Não são países se interrelacionando, são empresas que estão em países diferentes, tá? E eles começam a ter um acesso, um comércio mais livre, tá? A ideia da globalização é tirar a burocracia, é tirar, em tese, as taxas. Por exemplo, se você importar alguma coisa aqui dos Estados Unidos, onde eu moro,
aí para o Brasil, ou muitas pessoas me seguem lá de Portugal, você pega alguma coisa de Portugal e manda para o Brasil, a ideia é fazer com que uma facilidade, tá? Que não tenha tanta burocracia, é que o livre comércio, tá, de empresas de países diferentes seja mais facilitado. Esse é o conceito primário da globalização, é o livre comércio internacional de empresas em países diferentes, é eles se relacionando. Maravilha? No meu ponto de vista, isso é sadio. No meu ponto de vista, isso é benéfico, ok? Isso é muito benéfico para a sociedade. E o que é globalismo? Querido, globalismo já é um pouquinho diferente. Preste atenção no que eu vou dizer. O globalismo é uma força supranacional impondo suas vontades dentro do Estado soberano. Então, olha que interessante. O Brasil, ele é um país soberano. Ou seja, o Brasil não precisa ter interferência internacional. Ou seja, o Brasil é um país livre, é um país soberano. Ele tem as suas próprias régias, ele tem as suas próprias leis, ele é livre, ele é soberano, ele não precisa de interferência, tá, de outras pessoas ou internacional para seguir a sua própria vida. Então o que é o globalismo? É uma força supranacional, ou seja, está fora do Estado. É uma força fora da política que interfere no Estado soberano. Ou seja, o que é o globalismo? São pessoas que, vamos trocar em miúdos, são pessoas que não estão na política e que interferem no Estado. Por exemplo, quem interfere hoje no Estado brasileiro, tá? Presidente da República, Senado Federal, Congresso Nacional, depois tem os estados com o seu governador, com a Câmara Legislativa, e depois temos os municípios com o seu prefeito e com a Câmara Municipal com os seus vereadores. Você conseguiu entender que temos as cidades que tem um prefeito e que tem os seus vereadores. Depois nós temos os estados que tem o seu governador e a Câmara Legislativa com os deputados estaduais, e depois nós temos o presidente da República com duas casas, o Senado Federal e o Congresso Nacional. Quem interfere no nosso estado são essa competência política. Foi isso que a lei estabelece, ok? Esses poderes constituídos que vão reger a nossa nação. Mas o que é o globalismo? São pessoas que estão fora desse esquema, mas que acabam influenciando no Estado soberano. Então isso é globalismo. São forças fora do poder, mas que tem uma enorme força que acaba interferindo no Estado soberano. Então é essa a ideia que nós temos que passar para os nossos alunos. E o que tem a ver isso com a Bíblia, Fábio? Querido, preste atenção, o globalismo, diferente da globalização, no meu ponto de vista, a globalização ela é interessante, tá? Porque ela dá o livre acesso entre países, ou seja, ele respeita, tá, a soberania dos países, tá? Ele respeita, ele não interfere, mas ele acaba facilitando que empresas que são em países diferentes acabam se relacionando de forma mais sadia, mais rápida e objetiva, quebrando as burocracias. Porque o que estraga o nosso mundo, cá entre nós, são as burocracias. As burocracias acabam dificultando muitas coisas na nossa vida, não é verdade? Então, o globalismo é diferente. Então, o globalismo são pessoas que estão fora e acaba interferindo. Tem pessoas que não é da política e acaba interferindo diretamente em estados soberanos, tá? Então o que isso tem a ver com a Bíblia, Fábio? Querido, o que eu quero que vocês prestem atenção é o seguinte, olha o conceito que vocês vão levar na classe de vocês. Nós temos um soberano. Quem é o soberano?
é o nosso Deus. O nosso Deus estabeleceu o reino dele aqui na terra. E nós somos os seus súditos. E de alguma forma, forças supranacionais fora do reino estão interferindo no estado soberano do nosso Deus. Presta atenção no que eu vou te dizer. O diabo, tá? Que é essa força supranacional que está fora do nosso estado, ele não faz parte desse estado, mas ele acaba interferindo nesse estado, atacando quem? Atacando a mim, atacando a vocês. Ele acaba interferindo, não nas leis que o Eterno estabeleceu, mas na minha atitude. E quando eu firo princípios sagrados, é como se eu estivesse mostrando para o meu soberano que eu não me importo com ele, e eu faço da minha vida aquilo que eu bem entendo. Vocês conseguiram perceber a ideia da aula hoje? A ideia da aula hoje é o seguinte, é quando o globalismo, é quando uma força fora do Estado acaba interferindo no Estado, acaba interferindo nas ações dessas pessoas. Ou seja, ele tenta manipular o soberano. É claro que no nosso caso, Deus sempre vai intervir. Ou seja, e o diabo não tem a capacidade de atacar diretamente o nosso soberano. E ele acaba atacando quem? Os seus súditos. Maravilha? Tá? A introdução foi um pouco longa para que você possa compreender melhor esse conceito. Vamos lá. Tópico primeiro, a segunda civilização humana. Ponto 1, a apostasia de Cã e de Canaã. Querido, nesse episódio vai contar um pouquinho sobre a história de Noé. Quando Noé sai da arca, Noé se embebeda, vocês conhecem a história, e Noé tinha 3 filhos, Cã, Sem e Jafé. E Cã, tá? Ele viu a nudez do pai dele e em vez de proteger, em vez de cuidar, em vez de abrigar o seu pai, ele conta para todo mundo que o seu pai estava nu. Ele conta, olha, eu vi papai pelado, olha, eu vi o papai sem roupa, o papai é assim, o papai é assado. Os irmãos soube disso, os outros irmãos, tá? Sem e Jafé, pega uma túnica, entra de costa para não ver a nudez do pai dele, cobre o pai dele, protege o pai dele. Quando o pai dele sai da lucidez, tá? Quando o pai dele entra na lucidez, na verdade não sai, ele entra de forma lúcida, tá? O ébrio sai dele, ele fica lúcido, ele não está mais bêbado, tá? Ele soube da história e aí ele começa então a abençoar 2 filhos e amaldiçoar o filho dele chamado Cã, tá? O que eu aprendo com essa lição? Uma das coisas, aprendo muitas, eu tenho até uma videoaula gravada sobre Cã, tá? Mas o que eu aprendo nessa história? Eu aprendo o seguinte, que sempre o erro de um líder aparece os erros dos liderados. Tem pessoas que esperam o seu líder errar para ele mostrar aquilo que ele realmente é. Então, nesse ponto, eu vou aprender esse princípio. Sempre que o líder erra, aparecem os erros ocultos nos seus liderados. Ou seja, Cã não se tornou mal pelo erro do pai dele. Isso é um engano. Cã já tinha malignidade dentro dele, ele estava esperando uma oportunidade, quando apareceu essa oportunidade ele revelou aquilo que ele era, ok? É isso que nós precisamos entender nesse ponto. Ponto 2, o enfraquecimento da doutrina de Noé. Querido, não vamos taxar Noé como um pai ridículo, como um pai incapacitado, como um pai que não cumpriu o seu propósito, querido. Sabe por quê? Eu aprendo uma coisa. Os pais, eles são instrutores e os filhos são responsáveis pelas suas próprias ações. Nós temos a capacidade, nós temos o dever de instruir os nossos filhos, mas quem vai tomar a decisão são eles. Existem pais hoje que ficam assim se lamentando e perguntando aonde eu errei. É verdade que tem alguns pais que erraram, mas isso não é regra, isso é exceção. Na grande maioria os pais ensinam, os pais, eles exercem a sua autoridade, mas cabe aos filhos. Os filhos são responsáveis pelas suas ações e ele anda com a cabeça deles. É dever deles de aceitar ou não o seu ensino. Porque a Bíblia diz que o pai deve ensinar o menino. A Bíblia não está garantindo que o pai, quando ensina, o menino vai andar. A Bíblia não garante isso.
A Bíblia garante ser o seguinte: ensina o menino, ensina ele. Ou seja, a escolha de seguir o caminho é dele. É ele que toma essa decisão. Porque se fosse assim, não teria nenhum filho de crente fora da igreja. Todos estavam dentro da casa de Deus. E mesmo quem não está, mesmo quem não faz parte da nossa comunidade, pessoas sérias e sadias, pessoas honestas que ensinaram os seus filhos na ética, na moral verdadeira, hoje não manda mais na ética e muito menos na moral, se desvirtuam pelos caminhos da vida. Ou seja, os filhos tomam a própria decisões. Maravilha? Ponto de número 3, o descaso para o mandamento divino. Querido, presta atenção. A segunda civilização recebeu a mesma ordem da primeira civilização. Qual que foi a primeira civilização? Adão e Eva. E qual foi o mandamento? Olha, frutifica, cresça, multiplica, povoe a terra. A segunda civilização recebe a mesma ordem para eles crescer, frutificar, multiplicar e povoar a terra. A ideia era povoamento. O que eles decidem? Eles decidem habitar. Olha o que diz o livro de Gênesis capítulo 11, verso 4. Aqui em Gênesis capítulo 11, verso 4 diz que, olha o termo que eles usam, habitar ou ficar. E qual era o propósito de Deus? Espalhe, povoe, ou seja, ande, não fique parado. Ou seja, povoa aqui, povoa ali. Ou seja, aonde estiver terra alcançada, comece a povoar. Eu não quero que vocês estabeleçam nenhum único ponto. Mas no capítulo 11, verso 4, eles descumprem esse mandamento. E por que então aconteceu nesse ponto? O que eu aprendo? Toda vez que eu descumpro um mandamento, toda vez que eu descumpro um propósito de Deus, Deus interfere na nossa vida. O problema não estava em ficar parado, o problema era a intenção de ficar parado, era para não povoar a terra. Porque eles sabiam do propósito, eles sabiam do mandamento, então eles tomaram uma decisão: eu não vou povoar, eu não vou cumprir aquela besteira que papai falou para nós. Eu não vou cumprir aquela besteira de que aquele princípio daquele Noé. Agora a cidade já estava grande, as pessoas já estavam numerosas. O conceito existia, mas eles não quis mais cumprir. Eles ficaram parados para descumprir um princípio. Então é muito perigoso nós ficarmos parados, não por ficarmos parados, mas com a intenção de descumprir um propósito divino. Ou seja, está entendendo que a ideia de globalismo está aqui? Ou seja, é uma força supranacional que interfere diretamente nas decisões do Estado, que é soberano. Vocês conseguem entender esse princípio? Está aqui na nossa aula de hoje. Tópico 2, o globalismo de Babel, de Babel, né? Ponto 1, uma só língua e um só povo. Queridos, cá entre nós, será que Deus não queria que tivesse uma só língua? Deus não queria que fosse só um povo? Será que ele não queria isso? Querido, pense comigo. A Bíblia diz em Efésios que de 2 povos Deus fez quanto? Um. E aqui tinha um, ele fez vários. Por quê? Só tinha uma língua, ele fez várias línguas. Será que Deus não trabalha? Lá em Efésios diz que Deus tem uma multiforme sabedoria, ou seja, ele trabalha de várias formas. Será que ele não queria um só povo? Será que ele não queria uma só língua? Será que todo mundo, antes de Babel, antes da confusão das línguas, eles tinham todos o mesmo pensamento? Deixa eu dizer uma coisa muito clara aqui para vocês. Antes da Torre de Babel, antes dessa confusão da língua, eles tinham uma só língua e eram um só povo, mas no conceito. Porque toda vez que tiver seres humanos agrupados, vão ter pensamentos diferentes.
ok? O problema da confusão de línguas aqui não foi pela diversificação de pensamento, porque isso sempre vai acontecer aonde estiver seres humanos. A Torre de Babel, o não cumprimento da Torre de Babel, para eles não construir a Torre de Babel, foi porque ele estava descumprindo um propósito. E quando eu descumpro um propósito, Deus vai interferir na minha existência. Ele muda fatos da minha existência para que esse propósito dele seja cumprido. A menos que esse propósito seja meu, mas se esse propósito for dele, ele vai interferir. Porque qual era o propósito de Deus? Era povoar. Então presta atenção, quando o teu propósito não está alinhado com o propósito de Deus, o propósito de Deus com o seu propósito, se eles não estiver alinhados, eles estão desalinhados, pode ficar tranquilo que Deus vai movimentar as coisas e ele vai colocar o propósito, porque o propósito dele não muda, mas ele vai ter que fazer um alinhamento entre o teu propósito e o propósito dele, para que o propósito dele se cumpra aqui nesse planeta. Então o que estava acontecendo? O propósito dele estava sendo desvirtuado, então ele teve que interferir para que o propósito dele voltasse a ter um alinhamento com a Terra, ok? Então Deus não tem problema com diversificação de pensamento, ok? Deus não tem esse problema. Olha João Batista. João Batista estava na prisão. João Batista pediu para os seus discípulos perguntar para os discípulos: ei, pergunta lá fora. É ele mesmo? É Jesus? Os discípulos de João foram lá. Mestre, meu mestre mandou te perguntar: é você o Machia? Nós temos que esperar outro. Fala para ele que cegos estão vendo, que alejados estão andando. Fala para ele o que está acontecendo. E ele volta com a notícia. Ou seja, a dúvida que João Batista teve não colocou em xeque a veracidade do seu propósito. Deus, em nenhum momento Jesus disciplinou ele pela sua dúvida, por aquele questionamento que ele estava tendo naquele momento, ou seja, porque isso faz parte da existência humana. O problema é quando o propósito do céu está desalinhado com o propósito da terra, então ele tem que fazer um alinhamento, e quando ele faz esse alinhamento, algumas coisas, então na nossa ótica parece que sai fora do eixo, mas na verdade está tendo um alinhamento. Maravilha? Ponto 2, a construção de Babel. Querido, eles não tinham conhecimento naquela época, e Deus falou assim: oh, vocês são tudo burro, vocês não têm conhecimento, não têm tecnologia, não tem guincho, não tem nada, vão parar com essa palhaçada aí, porque vocês não têm capacidade suficiente para isso, nem intelectual, nem tecnológica. Não, o problema não era esse. O problema não era a falta de conhecimento, porque eles tinham conhecimento tecnológico, eles tinham tecnologia sim para naquela época construir uma torre. É claro que a torre não ia chegar no céu, querido, porque hoje nenhum empreendimento chega ao céu. O que eles queriam fazer é fazer um edifício mais alto que ele pudesse, para naquela época ser algo supra-real, para naquela época ser algo poderoso, impactante. Maravilha? Era essa a ideia. O problema da construção da Torre de Babel, então, não era falta de conhecimento técnico e científico, mas era a perca da sensibilidade espiritual. Toda vez que eu perco a sensibilidade espiritual, eu construo um altar para eu mesmo chegar em uma divindade, para eu mesmo, com os meus próprios esforços, chegar em algo espiritual. Então, preste atenção. Qual é a lição aqui? Toda vez que eu mesmo, que sou uma força supranacional, tento com os meus próprios esforços, tá? Com o meu próprio braço, chegar mais perto de Deus, é claro que isso não vai dar certo. Porque como eu consigo chegar perto de Deus? Através de uma palavra chamada graça. A graça vai te dar força. É com a graça que você vai chegar. É por isso que a Bíblia diz que não é nem por força e nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Você não chega perto de Deus pelo seu braço, mas você chega pela graça. É por isso que Deus disse para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. Ok? Pegou essa? Isso é muito interessante. Então o problema não era falta de conhecimento, mas a perda da sensibilidade espiritual. Tópico terceiro, a intervenção de Deus em Babel. Ponto 1, a confusão das línguas. Querido, no meu ponto de vista,
eu, eu acho que nenhum teólogo consegue explicar realmente o que aconteceu, como aconteceu. O que aconteceu, a gente sabe, teve uma confusão. Ali saiu outros idiomas, tá? Como? Não sei. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei, eu sei que aconteceu. O como, eu não sei. Como que eu defino isso? Milagres, tá? O que eu vou tentar explicar aqui para vocês é o seguinte: o que Deus fez? Deus chega e confunde a língua. E nessa confusão, o que ele fez? No meu ponto de vista, ele pegou uma mesma língua em grupos diferentes. Por exemplo, tinha o grupo que queria construir, que era o majoritário, e tinha as pessoas que não queriam construir, que não aceitavam aquela ideia. Então a confusão de uma determinada uma língua não foi colocada só em um grupo que queria construir. Foi colocada em um grupo que queria e um grupo que não queria. Por quê? Porque língua fala de cultura. E toda vez que eu mexo na língua, eu mexo na cultura. Eu mexo na cultura, eu mexo no pensamento. Ou seja, Deus queria remodelar a forma deles pensarem. Ou seja, ele quis enfraquecer aquele propósito. Ou seja, não tem aquele ditado que a união faz a força? Ele fez justamente isso. Ele desuniu, ele quebrou o zelo, ele quebrou a engrenagem para construir aquela aberração. Então o que ele fez? Ele mudou a língua, porque quando muda a língua, muda pensamento. E se muda pensamento, muda comportamento. Então essa foi a ideia de Deus. Mudando a língua, muda-se pensamento, e mudando o pensamento, muda-se o comportamento das pessoas. Maravilha? Deu para pegar um pouquinho a ideia? Ponto 2. O efetivo povoamento da terra. Queridos, essa promessa foi feita lá para Noé, tá? E isso é um pensamento meu, tá? Que a terra, ela foi povoada justamente por aqueles períodos. Naqueles períodos, eles conseguiram povoar a terra de então, ok? Todo o planeta Terra foi povoado. Existem coisas que a gente não consegue explicar, porque estamos muito longe, está muito longe daquele fato, daquele momento. E existem muitas coisas que se perderam ao longo do tempo. Você pode reparar que quando, por exemplo, os descobridores do Brasil chegaram no Brasil, lá já estava habitável. Como eles chegaram lá? Nós não temos exatamente a certeza. Como eles chegaram naquele lugar, não sabemos. Não existe registros confiáveis para isso, mas o fato é que já tinham pessoas habitando naquele lugar. Então, o propósito da terra, o propósito de povoar a terra, ele estava sendo cumprido, sim, foi essa a intenção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que a terra fosse povoada, tá? Para que as ideias de Deus fossem manifestadas nesse planeta. Ponto terceiro, a eleição de Sem. Querido, diante desse caos, desse princípio de globalismo, forças exteriores interferindo, tá, nesse reino de Deus, nós temos a eleição de Sem. Deus amaldiçoa Cã. É tão interessante que Deus amaldiçoou Cã, mas na pessoa do seu filho. É interessante isso. Na pessoa de Cã, de quem? De Canaã. A maldição a maldição foi causada por Cã, mas caiu sobre o seu filho, sobre Canaã. Isso é muito interessante nós observarmos. Por quê, Fábio? Eu vou dar uma explicação, você não precisa concordar com ela, tá? Mas eu acredito nessa explicação, porque em Gênesis capítulo 9, a Bíblia diz que Deus abençoou quem? Noé e os seus filhos. Aquilo que Deus abençoa, ele não pode mais amaldiçoar, ok? Ele lançou uma palavra de bênção para aquela pessoa, ok?
Ele lançou uma palavra de bênção. Então, observa o texto. A Bíblia diz em Gênesis 9, verso 1. E Deus abençoou Noé e os seus filhos. Aí, o que aconteceu? Aí, tinha que ser punido Cã por aquela atitude. Aí Deus pega uma pessoa da família dele que já tinha essa malignidade dentro dele. Então ele pega e joga em alguém direto ligado a Cã, tá? Que nesse caso foi o seu filho Canaã, para receber a maldição do seu pai. Em tese, a sua Cã estava sendo amaldiçoado, sim, na pessoa do seu próprio filho. Mas no verso 26 do capítulo 9 de Gênesis, a Bíblia diz que Deus escolhe Sem. Por quê? Não sabemos exatamente, porque Ele é soberano. Por que Deus escolheu vocês? Por que Deus escolheu você? A gente não sabe. Muitos de nós, ou todos nós, não prestávamos. Muitos faziam coisas terríveis, abomináveis, contra pessoas, contra a família, contra a sociedade. Mas Deus te escolheu. Como? O porquê? Não sei. O como foi através de Cristo. O motivo nós não sabemos. Mas eu acho tão interessante que olha o conceito que Noé usa para abençoar Sem. Verso 26, ele diz o seguinte: bendito seja o Senhor, Deus de Sem. Ou seja, ele estava abençoando, entre aspas, o Eterno. E quando ele estava abençoando o Eterno, essa benção pegava em Deus e passava para Sem. Ou seja, ele estava abençoando Sem, mas na pessoa do Eterno. Vocês conseguem entender que esse é o mesmo princípio que ele usa para amaldiçoar o seu filho Cã? Ou seja, ele amaldiçoa Cã na pessoa de Canaã. Quando ele vai falar com Sem, ele abençoa Sem, mas na pessoa bendita do nosso Deus. Isso é muito interessante nós observarmos, tá? Então o conceito dessa aula é o seguinte: é uma força supra, é uma força fora do estado que interfere no nosso estado. Por isso nós precisamos nos blindar, nós precisamos pegar os princípios do nosso governo, do governo de Deus, e não permitir que nada de fora interfira a batalha da nossa fé. Maravilha? Queridos, antes de terminar essa aula, eu tenho o meu curso, o meu treinamento de hebraico bíblico, ok? No último vídeo eu já expliquei, eu vou voltar a repetir para vocês. Você quer participar do meu treinamento? O meu treinamento ele tem 20 aulas, eu acrescentei mais 5 videoaulas, então ele vai ter 25 videoaulas. Se você adquirir ele agora, lá vai ter 20 aulas. Depois eu vou colocar mais 5 videoaulas, e eu criei um canal no Telegram. Somente vocês que participarem desse treinamento, vocês vão participar desse canal no Telegram, onde eu vou postar alguns fatos, algumas coisas sobre o hebraico para vocês. Maravilha, não perca essa oportunidade. Esse treinamento ele era R$ 99,90, mas ele está saindo por apenas R$ 49,90. Quantas vezes? É só uma vez. E esses R$ 49,90 você pode parcelar ainda em 5 vezes. Maravilha? Aproveita, o link vai estar aqui embaixo. Faça já a sua inscrição e venha aprender o idioma que Jesus Cristo